Olá, tudo bem com você? Boa tarde. Hoje a Delúcia fazendo a live de um lugar diferente, gostoso, como também é gostoso na minha casa, mas mais gostoso para você, em nível de visual, para poder ver o que tem aqui atrás. A gente está visitando a minha irmã e aí, como eu prometi para vocês, independente de eu estar em casa ou não, a ideia é eu estar com vocês aqui na live para a gente falar um pouco sobre o poder sem limites. O que é isso, Adelúcia? É o livro do Anthony Robbins, que faz sucesso desde 2007 junto com a Adelúcia, mas na verdade a primeira edição, salvo engano, é de 1998. E agora então nós vamos começar a leitura sobre um ponto de vista do Tony Robbins e alguns comentários que a Adelúcia vai fazer. Então vamos lá. Ontem a última frase lida era sobre a comunicação e o poder que a comunicação representa. Todo comportamento e sentimento encontram suas raízes originais em alguma forma de comunicação. Aqueles que afetam os pensamentos, sentimentos e ações da maioria de nós são aqueles que sabem como usar esse instrumento de poder que é a comunicação. E aí, iniciando então a leitura de hoje, ele continua: seu nível de domínio da comunicação no mundo exterior determinará o seu nível de sucesso com os outros, pessoal, emocional, social e financeiramente. Mais importante ainda, o nível de sucesso que você experimenta internamente, felicidade, alegria, prazer, amor ou qualquer outra coisa que você deseje, é resultado direto de como você se comunica consigo mesmo, ou seja, é naquela comunicação interna. Ele fala um pouco antes aquilo que eu já falei algumas vezes para vocês e para os meus coaches, que é a questão da comunicação. Tanto existe a comunicação de mim comigo mesma, aqui na minha mente, quando a minha mente fica um pouco tagarela, falando um monte de coisa para mim, e aquela que eu recebo dos outros. E se eu me deixo influenciar por isto, infelizmente, são questões que podem afetar o meu estado. E é o poder do estado que vai fazer eu agir para alcançar mais coisas boas ou deixar também que haja para um estado que não é bom, que é empobrecedor de recursos, e por isso eu fico muito em tristeza profunda, que não é um estado de recursos. Veja, como você sente não é o resultado do que está acontecendo na sua vida. Como você se sente é a sua interpretação do que está acontecendo na sua vida. A vida de pessoas de sucesso tem nos mostrado que a qualidade de nossas vidas não é determinada pelo que está acontecendo conosco, mas pelo que fazemos com aquilo que acontece conosco. E aí, eu acho que está a chave mesmo de toda a produtividade diária necessária para que a gente implemente aquilo que é importante. Porque se eu estou num estado de tristeza, de desânimo, falta de energia, eu não consigo empreender nem ações muito simples, como sair da cama, alegre, e fazer as coisas mais básicas do meu dia a dia. Veja, ele continua então. É você quem decide como se sentir ou agir. Não sou eu que estou falando, hein? Baseado nas maneiras que você escolheu para perceber a sua vida. Nada tem significado algum, exceto aquele que nós mesmos lhe damos, aquele evento. A maioria de nós já tem esse processo de interpretação automático, mas podemos retirar esse poder e logo mudar a nossa experiência de mundo, porque às vezes a gente está num processo automático de resposta, mas não é a melhor resposta, não é a mais útil. Eu costumo dizer para os meus coaches que não existe certo ou errado. Cada um escolhe a maneira que vai viver. Porém, existe aquilo que é útil e aquilo que não está sendo mais útil na minha vida. Então, se o jeito que eu estou funcionando pode até estar há muito tempo já desta forma, mas não é
o melhor estado de recursos, eu não estou conseguindo utilizar o melhor em nível de utilidade desse processo, eu posso pensar em mudar. E aqui estão as técnicas, né? Um livro inteiro só com técnicas que já tem funcionado muito com muitas pessoas. Veja, ele ainda esclarece mais um pouco. A maioria de nós já tem esse processo, mas é automático, e este livro é sobre como juntar as espécies de ações maciças, centralizadas, coerentes, que levam a resultados impressivos. De fato, se tivesse que dizer a você em 2 palavras o que é este livro, eu diria: produzir resultados. E assim também funciona com todo mundo que procura o coach da Delúcia. Todo mundo está querendo resultados. E aí é óbvio, eu uso muitas das técnicas que estão aqui, porque isto é um manual de programação neurolinguística. E aí ele diz assim ainda: pense sobre isso, que este livro é apenas sobre produzir resultados. Não é mesmo o que você está interessado? Talvez você queira mudar o modo como pensa sobre si mesmo e o seu próprio mundo. Talvez você gostasse de ser um comunicador melhor. Talvez você gostasse de desenvolver uma relação mais amorosa. Talvez você gostasse de aprender com mais rapidez, tornando-se mais saudável ou ganhar mais dinheiro. Você pode conseguir todas essas coisas para si e muito mais pelo uso efetivo das informações deste livro. No entanto, antes que consiga novos resultados, deverá compreender o que você já está conseguindo, os resultados que você já está conseguindo. Mas poderão não ser os resultados que você deseja. Nós, em geral, pensamos em nossos estados mentais e na grande parte do que acontece em nossas mentes, como coisas que acontecem fora do nosso controle. Mas a verdade é que podemos controlar nossas atividades mentais e comportamentos a um ponto tal que antes não acreditaríamos que fosse possível. Se você está deprimido, você criou e produziu esse show que chamou de depressão. Mas, se estiver eufórico, você também criou isso. É importante lembrar que emoções como a depressão não acometem você. Não se pega depressão, você a cria como qualquer outro resultado em sua vida, por meio de ações específicas, mentais e físicas. Para ficar deprimido, por exemplo, você precisa olhar sua vida de maneira específica. Tem de dizer certas coisas para si mesmo, nos tons exatos de voz. Tem de adotar uma postura específica e um modo de respirar específico. Por exemplo, se você realmente quiser e decidir ficar deprimido, ajudará muito você deixar cair os ombros e olhar para baixo. É uma atitude que, se eu mudo esta atitude, se eu ergo os meus braços e olho para cima, eu já não consigo mais pensar em estar triste ou deprimido. Mas se você quer deprimir-se, não tem problema, muda o estado. É a nossa fisiologia, é o jeitão que eu trabalho com o meu semblante e com o meu corpo, que eu vou adotar uma atitude de depressão, de tristeza, ou uma atitude de alegria e entusiasmo, e que me dá ainda muito mais energia. Ele continua ainda, né? Atitudes como falar em voz de tom triste e pensar nos piores momentos de sua vida também vai te ajudar a ficar deprimido. Se você provocar distúrbios em sua bioquímica, por exemplo, como uma dieta pobre ou excesso de álcool ou uso de drogas, ajudará seu corpo a ficar com baixo teor de açúcar no sangue e assim também vai garantir a depressão. O que quero mostrar aqui é que é preciso esforço para criar depressão. É trabalho pesado e são precisos tipos específicos de ação. Algumas pessoas criam este estado com tanta frequência que para elas já é quase normal e é fácil repetir.
De fato, muitas vezes ligaram esse tipo de comunicação interna a toda espécie de acontecimentos externos. Algumas conseguem tantos ganhos secundários com esta atitude de depressão, por exemplo, atenção dos outros, simpatia, amor e outras coisas, que passam a adotar esse estilo de comunicação como seu estado natural de vida. Tornaram-se identificadas com o estado. Podemos então, no entanto, mudar nossas ações mentais e físicas e com isso mudar imediatamente as nossas emoções e comportamentos. Você pode tornar-se extasiado, adotando logo o ponto de vista que cria essa emoção. Pode imaginar as espécies de coisas que criam esse sentimento. São muitas as possibilidades que você pode fazer para criar depressão ou para criar a emoção que seja energia. E estar com crianças, né? Bebezinhos, aquela risada boa das crianças quando a gente ouve, isso muda o nosso estado. É muito difícil que alguém consiga estar ao lado de uma pessoa, de um bebê, rindo, brincando, ou uma criança de 3, 4, 5 anos, de 9, 10, que sempre estão muito energizadas e a gente continuar ainda naquele sentimento de tristeza. Uma outra coisa que vale a pena lembrar são os animais de estimação. Eu estou aqui na casa da minha irmã e tem aqui o Manteiga, que de alguma forma eu vou fotografá-lo depois para a gente poder mostrar a carinha dele. É impossível ficar triste do lado de um cãozinho, de um gatinho, porque eles nos trazem uma energia e solicitam a gente de uma forma que mesmo que você esteja com vontade de ficar de ombro caído, olhando para o chão, eles não vão deixar você ficar nesse estado. E aí a energia vem. Bom, vamos continuar então com o que o Tony Robbins fala sobre depressão. Uma coisa que ele falou aqui que eu acho que é importante também, né? Algumas pessoas se acostumaram a só ter a atenção das pessoas quando elas estão num estado depressivo. E aí torna-se um pouco automático para elas terem essa atitude para buscar mais atenção, mais carinho. E às vezes as pessoas se cansam de dar atenção para quem está numa posição de tristeza, e aí elas vão cuidar da vida delas e quem está triste vai continuar triste então, né? Não vai ter muito jeito. Veja, ele continua. Você pode imaginar as espécies de coisas que criam esse sentimento de emoção boa. Pode mudar o tom e o conteúdo do seu diálogo interno, da sua conversa interna. Pode adotar as posturas específicas e a maneira de respirar que criam esse estado em seu corpo. E voilá, experimentará êxtase, energia. Se quiser ser piedoso, basta mudar suas ações físicas e mentais para combiná-las com aquelas que o estado de compaixão requer. O mesmo é válido para o estado de emoção ou qualquer outra, o estado de amor ou qualquer outra emoção. Você pode considerar o processo de produzir estados emocionais dirigindo suas comunicações. O ventinho chegou, que coisa boa. Suas comunicações internas, de novo as conversas que a gente faz de mim comigo mesma aqui, o pensamento, a mente tagarela que a gente chama, né? Mas, veja bem, você vai poder fazer esse estado emocional dirigindo suas comunicações internas semelhante ao trabalho de um diretor de cinema. Para produzir os resultados precisos que o diretor, por exemplo, queira, o diretor de um filme manipula o que você vê e o que você ouve. Se quer que você fique com medo, ele mudará o som e jogará alguns efeitos especiais na tela no momento certo. Tchan, 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 tchan. E aí, se o diretor quer que você fique inspirado, ele arranjará uma música e uma iluminação e tudo que for preciso para produzir esse efeito de inspiração ou de medo. Um diretor pode produzir uma comédia ou uma tragédia a partir do mesmo evento, dependendo do que ele decida pôr na tela. Você pode fazer as mesmas coisas na tela da sua mente. Pode dirigir sua atividade mental, que é a base de toda a ação física, com a mesma destreza e poder,
e ainda pode acender a luz, o som das mensagens positivas em seu cérebro, com tanta habilidade quanto Spielberg ou Scorsese dirigiram suas filmagens. E olha só, agora é a Delúcia falando, é o filme da sua vida que você está construindo. Veja, você é o diretor da sua vida. E quando você monta essa tela mental como se você estivesse no cinema, você consegue visualizar soluções muito mais importantes, muito mais profundas para o problema ou o desafio que você está vivendo agora. Eu de verdade não sei qual é o desafio que você está vivendo. Eu sei quais os desafios que os meus clientes me procuram. Alguns estão combatendo a crise. Infelizmente, a gente ainda está vivendo algumas marolas da tal crise. E daqui a pouco é tempo de eleição e a gente vai ter que pensar de novo de que forma a gente quer isso. Mas esse não é o foco. Agora, você pode também estar com uma dificuldade com seu filho, uma dificuldade com a sua filha. Você pode estar com uma dificuldade de doença sua. E isso, você pode dirigir esta sua vida de forma a colocar um pouco mais de luz, um pouco mais de cor vibrante, um pouco mais de música e cor que tragam aqueles sentimentos bons que você já sabe, de outras situações, de outros desafios que você já enfrentou e que você com tranquilidade sabe resgatar isso para você. É mais ou menos essa a minha proposta com os meus coaches, com as pessoas que acreditam no meu trabalho, que me rodeiam, e é o que o Anthony Robbins está falando aqui, você sendo o diretor da sua própria vida. Bom, além disso, ele ainda fala: você pode fazer as mesmas coisas na tela da sua mente, pode dirigir sua atividade mental, que é a base de toda a ação física, e pode se tornar um Spielberg da sua vida. Alguns fatos que seguem parecerão difíceis de acreditar. Provavelmente você não acredita que há uma maneira de se olhar uma pessoa e saber ao certo seus pensamentos, ou que se possa convocar seus mais poderosos recursos à vontade. Mas, se há 100 anos atrás você tivesse sugerido que os homens iriam chegar à Lua, teria sido considerado um louco ou um lunático. De onde você pensa que veio essa palavra, né? Lunático. Se tivesse dito que era possível viajar de Nova York para Los Angeles em 5 horas, teria parecido um louco, sonhador. Mas foi preciso somente o domínio de tecnologias específicas e leis da aerodinâmica para tornar essas coisas possíveis. Hoje, uma companhia aeroespacial está trabalhando em um veículo que, segundo eles, dentro de 10 anos levará pessoas de Nova York para a Califórnia em 12 minutos. Da mesma forma, neste livro, você aprenderá as leis das técnicas de desempenho ótimo, que lhe darão acesso a recursos que nunca você imaginou ter. Para cada esforço disciplinado, há múltiplas recompensas. Essa é uma frase do Jim Rohn, que é um dos mentores do próprio Tony Robbins. Eu estava com ele na semana passada e ele declarou isso na palestra dele, que durou 4 horas, foi um super trabalho. E ele falava quem foram os mentores dele. Esse é meu alarme para a gente saber que a gente não deve se estender mais do que os 15 minutos, para que a gente não precise atrapalhar ninguém que esteja assistindo agora ou que venha assistir nessas 24 horas que estará disponível. E você pode enviar este vídeo para quem você acredita que esteja necessitando ouvir alguma coisa parecida com o que o Tony Robbins vem nos propondo aqui. O que eu quero só terminar aqui, para a gente daí fechar, é que ele considera ainda, né? As pessoas que conseguiram superioridade seguem um caminho coerente para o sucesso. Chamam a isso de fórmula do sucesso definitivo. O primeiro passo para essa fórmula é saber seu resultado, isto é, definir precisamente o que você quer. O segundo passo é tomar medidas, pois de outra forma, seus desejos serão sempre sonhos. Você deve tomar os tipos de medidas que acredita que criarão os novos e maiores formas de produzir o resultado que você deseja. Nem sempre as medidas que tomamos produzem o resultado desejado. Logo, o terceiro passo é desenvolver uma acuidade sensorial para reconhecer as espécies de respostas e resultados que você está conseguindo e reparar o mais rápido possível se elas estão
aproximando você daquilo que você busca ou afastando você do seu objetivo. Você tem de saber o que está conseguindo, seja numa conversa ou em seus hábitos diários. Se está obtendo o que não deseja, precisa anotar os resultados que as suas medidas produziram, a fim de aprender com a experiência sua e de cada ser humano. Então você dá o quarto passo, que é desenvolver a flexibilidade para mudar o seu comportamento até conseguir o que você quer. Se observar as pessoas de sucesso, descobrirá que seguiram esses passos. Elas começaram com uma meta, pois você não pode atingir uma se você não tiver. Tomaram providências porque só vão saber quando serão suficientes se elas começarem a implementar. Tiveram a habilidade de ler nos outros para saber as respostas que você está conseguindo das outras pessoas, para quem você está dirigindo a sua fala. E continuaram adaptando, ajustando, mudando seus comportamentos até terem a certeza de que estava funcionando. Ele ainda cita aqui o caso do Steven Spielberg, que com 36 anos de idade tornou-se o mais bem-sucedido cineasta da história, e ele já é responsável por 4 dos 10 maiores filmes, naquela época, né, de todos os tempos, incluindo o ET, o Extraterrestre, o mais notável filme já feito. Como chegou a esse ponto com tão pouca idade? É uma história notável que nós vamos deixar para a próxima leitura. Eu vou marcar aqui onde foi que nós paramos, porque ele começa então explicando um pouco da história do Steven Spielberg, para saber como foi que ele alcançou os resultados que ele queria com 36 anos de idade. Eu só quero estabelecer um ponto que eu acho que é muito importante antes de a gente fechar. Às vezes a gente fala de pessoas de sucesso e dá a impressão de que quando a gente fala em sucesso, é apenas o sucesso financeiro. Também é, porque o dinheiro move a nossa vida o tempo todo. Se eu estiver mirando em continuar vivendo, contando centavos, com certeza eu corro o risco de amanhã não conseguir pagar as minhas contas, e não é isso que a gente deseja. Ninguém consegue dormir sabendo que as suas contas estão vencendo. Só que sucesso não é só isso. Sucesso vem de dentro. Sucesso é você conseguir ter a tranquilidade de que o que você conseguiu hoje já é muito, muito bom. É um grande sucesso. Você saber que você venceu uma etapa difícil da sua vida, venceu a crise financeira, mas sem ficar doente. É você saber que a sua família está unida. É você saber que os desafios que cada um da sua família estão vencendo são possíveis de serem vencidos, e se não forem, nós vamos nos ajudar mutuamente. É você saber que conseguiu sair da cama hoje, abrir os seus olhos, sair da cama com as suas próprias pernas e agradecer a Deus pela vida. Isso já é um grande sucesso. E é por isso que eu queria terminar com vocês hoje agradecendo esse espaço maravilhoso que eu estou aqui, o verde. Eu posso ver todas as coisas lindas, eu posso sentir a companhia das pessoas que estão comigo, eu posso sentir inclusive a sua energia que está aqui comigo agora. E eu agradeço você por ter estado comigo nesse curto espaço de tempo, aprendendo um pouco mais a ser feliz e saudável e bem-sucedido, sim, com Anthony Robbins. Tenha um super final de sábado e um domingo excelente. Na segunda-feira, às 16 horas, o meu compromisso com você é estar aqui novamente. E eu vou ficar muito feliz que você esteja comigo novamente. Fica com Deus, um beijo grande. E agora eu vou agradecer as pessoas que estiveram comigo. Hoje é sábado e eu sei que não é muito simples que as pessoas parem os seus momentos para estarem aqui, mas eu estou vendo que minha tia querida Odete Vieira está aqui me parabenizando e eu agradeço a sua presença. É uma forma de a gente estar mais perto uma da outra, mesmo com a distância territorial que nos separa. Obrigada, obrigada, minha linda. Além disso, está aqui minha irmã, que está aqui no andar de cima, segurando manteiga para que ele não viesse aqui derrubar a câmera. Cool, que legal, fico feliz que você gostou, obrigada. A Aline, minha filha querida, também está aqui e eu agradeço. Gabriela Araújo, de lá do Rio de Janeiro, muito obrigada, parabéns pelo seu processo, aliás, parabéns para todos que estão aqui. Rô Oliveira e a Inaci
Inacirema também está aqui, eu fico feliz por você. E a Bruna Rodrigues e outras pessoas que com certeza têm tido uma aceitabilidade muito boa, pessoas me mandando muitos feedbacks positivos que não conseguiram assistir na hora, mas que assistem depois. Então tem mais de 100 pessoas já que têm assistido todos os dias, mas em horários diferentes, e eu sei que em algum momento elas vão conseguir assistir esta live também. E a parte mais gostosa, me mandando os feedbacks, me mandando os coraçõezinhos. Toda a proposta de trabalho da Adelúcia, ela tem a intenção de trazer um pouco de conhecimento daquilo que eu fui buscar, seja aqui no Brasil, em Campinas, com tantos cursos feitos, e seja na Califórnia ou Londres, quando eu estive lá para as formações, e mesmo agora nas novas formações que eu tenho feito, que eu não paro de aprender e não paro de querer sempre compartilhar para que todo mundo tenha acesso a isso. Então, fiquem com Deus. Beijo grande. E agora eu estou encerrando. E o Manteiga tá chegando. E aí daqui a pouco eu coloco ele aqui para você ver o Manteiga, que é um fofo. Talvez daqui a pouco até o Thiago veja e ele consiga ver o Manteiga, que é dele, né? Mas agora ele tá em Nova York.